Para agora. Se você está se afastando do Pai, porque está no mesmo ciclo de pecado que você já pediu desculpa várias vezes para Ele, e mesmo assim continua pecando, errando no mesmo lugar, e agora você se sente sujo, indigno de conversar com o Pai por causa disso, você precisa parar agora. E você precisa entender o que é a graça de Deus, como a graça de Deus funciona. A graça de Deus ela vai muito além dessa nossa mente limitada. Porque a gente a todo tempo está sendo tentado pelo inimigo. E quando ele acha uma brecha para trabalhar, ele trabalha, né? Da pior forma possível, assim eu posso dizer. Porque você cai no pecado, você pede desculpa no dia que você cai, e aí você vai lá no outro dia, comete o mesmo erro. E às vezes você fala, nossa, mas eu tô cometendo o mesmo erro, né? Eu não vou pedir desculpa, eu não vou conversar com Deus. Tô com vergonha de falar com Ele. Você enraiza aquilo na sua mente, né? Você fica mal por causa daquilo. E você acha que tá abusando da graça. O inimigo faz você achar que você tá abusando da graça. Só que a gente precisa entender que a luta contra o pecado, ela é totalmente espiritual. Ela não tem a ver com esse mundo carnal. Somente a prática do pecado. Mas a luta para vencer ele é totalmente no mundo espiritual. Então, se você se arrepende verdadeiramente e pede desculpa para o Pai, a graça dele vai chegar a você. Só que se você arrepende verdadeiramente e não pede desculpa por causa da vergonha, você está afastando daquele que unicamente pode te salvar, daquele unicamente que pode fazer você vencer esse pecado, você destruir esse ciclo, entende? Porque a gente necessita da graça de Deus, da misericórdia dele para ser salvo. E a gente não pode botar na nossa mente que vencer um pecado é do dia para a noite. Que eu entreguei minha vida a Deus, pedi perdão, nunca mais vou pecar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso que a graça de Deus, ela é tão maravilhosa. Porque ele sabe que no meio do caminho a gente vai estar batalhando uma guerra que a gente não pode ver. E se a gente escolher fugir dele, em vez de correr para os braços dele, a gente vai ficar totalmente nas mãos do inimigo. A gente vai se entregar para o que o inimigo quer e vai passar a viver uma identidade que não é nossa. A gente começa a viver a identidade do pecado, entende? A gente vive sobre uma falsa identidade e começa a acreditar que a gente não consegue vencer. Porque sem Deus a gente não consegue. Então, se a gente se afastar dele, a gente não consegue. A gente se entrega. E aquele pecado começa a definir a gente. A gente começa a se definir daquela forma. Como se o pecado fosse a sua vida. Entende? Você fala, eu já não tenho salvação. Pô, nem vou pedir desculpa para Deus que nem adianta mais. Porque a gente não compreende a graça do Pai muitas vezes. E às vezes a gente pensa que ele vai julgar a gente de alguma forma. Entende? Seja qual for o ciclo vicioso que você tá, qual pecado, não importa. Eu já fui viciado em tabaco, eu já fui viciado em maconha, eu já fui viciado em álcool, já fui viciado em pornografia e celular. E eu ainda luto muito com vício de celular, tá? Eu não venci totalmente. Às vezes eu me pego caindo, sabe? Passo por muitas tentações da pornografia, entende? O álcool, até um mês atrás, eu tava lutando. Eu tava numa batalha, eu cheguei numa fase da minha vida que eu tava bebendo todo dia. E eu tava nessa luta e eu parei de beber todo dia, mas eu ainda bebia todo final de semana porque eu não conseguia passar a semana inteira sem beber. Eu achava que eu precisava daquilo para de alguma forma me sentir bem, como se aquilo de alguma forma me completasse, entende? Mas na verdade eu sabia que era um vazio. Eu tava nessa luta e eu colhi maus frutos disso. E eu vou mostrar para você aqui, ó. Fui no rolê com os parceiros depois do trampo. Tomei umas de motoca. Aí já viu, chovendo. Era lá no Pico do Urubu em Mogi. Tava voltando pra areia molhada. Eu loucão. Aquelas pedrinhas. Quem é motoca conhece aí. Escorreguei, caí e quebrei o pé. Mas ao mesmo tempo que aconteceu algo ruim, pra mim foi uma libertação.
Porque eu sabia que eu precisava vencer esse vício. Eu sabia que que eu não precisava do álcool, que eu botava aquilo na minha mente, que eu precisava. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu não precisava, eu sentia que aquilo, de alguma forma, ia preencher algum vazio. Entende como é que funciona? Mas eu tava na luta, eu tava pedindo a Deus. E isso aqui foi praticamente uma virada de chave para eu realmente conseguir superar, vencer esse vício, entende? E eu ainda luto muito com o vício do celular. Às vezes eu me pego ainda, sabe? Rolando feed, rede social, distraído pra caramba. Mas eu peço a Deus, eu já consegui superar muitos obstáculos. Muitos obstáculos que antes eu não conseguia sair ali da tela. Hoje eu já não fico igual eu ficava antes, mas às vezes eu ainda me pego, bateu o tédio, começo a mexer e às vezes perco até o tempo, entende? Muito menos recorrente, porque eu ainda tô na luta, eu ainda tô vivendo esse processo e eu sei que não é do dia pra noite. Tentação com pornografia, muitas vezes ainda passo. Há muito tempo eu tô sem ver, mais de 2 meses, mais ou menos. Mas ainda me pego às vezes sendo tentado, entende? Dá aquela vontade. Quem sabe o quão é difícil esse vício também. Só que se eu me afastar da minha única defesa espiritual, eu vou estar totalmente me entregando a todos esses pecados. Entende? Então é necessário que a gente saiba que é um processo e que não é do dia para a noite que a gente vence esse processo. Eu vou ler Hebreus 4, versículo 15 e 16. 15 e 16. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, você vê como essa passagem nos mostra a graça de Deus? Jesus foi tentado também. Ele não pecou, mas ele entende que que nós temos a nossa fraqueza, que precisamos dele para vencer isso. Fala para se achegar com confiança no trono da graça. Não é o trono da condenação. Ele não vai chegar, você não vai chegar lá e ele vai apontar o dedo para você. Vai falar, ó, você não. Já te perdoei 1 milhão de vezes, você não. Entende? Ele não vai apontar o dedo para você. Você precisa chegar e verdadeiramente se arrepender. E a graça dele vai trabalhar em você. Entende? Agora, se você correr da sua única defesa, você está à mercê do inimigo. Em Isaías 40:11. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, eles a guiará mansamente. Então você vê aqui, quando ele fala, vai pegar os cordeirinhos no braço, é porque o cordeirinho é indefeso, o cordeirinho é fraco, ele não sobrevive sozinho. Entende? A gente, sem Deus, é como se fosse um cordeirinho fraco, sem força nenhuma, que vai perecer, que vai ser predado pelo inimigo, pelo pecado, que vai perecer. Entende? Porque sozinho não tem força. Você entende a profundidade disso? Então, não coloque na sua mente como se Deus fosse te condenar pelo que você está fazendo. Não estou falando isso para você abusar da graça, não. Estou falando para você ir lá, pecar e falar, ah, mas Deus perdoa, então vou lá e vou pecar de novo. Não, mas se você se arrepender verdadeiramente, não tem o porquê você se esconder de Deus. Ele vai ouvir e a graça dele vai te alcançar e vai trabalhar até você vencer. Se você afastar, você vai estar tirando a sua única chance de conseguir vencer com aquele pecado, de vencer aquele pecado. Você não vence pela sua força. Não vence. Você vencer um pecado pela sua própria força, você não está vencendo. No máximo, você está substituindo um pecado pelo outro. Entenda o que é a graça de Deus. O que é a verdadeira graça dele. Precisa entender. Deus abençoe sua vida. Se inscreve no canal aí. Deixa nos comentários aí feedback. Vamos crescer a comunidade aí. Espero que a palavra possa edificar você.